Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Vamos então falar hoje de responsabilidade patrimonial, né? Finalizando a matéria da nossa primeira prova. Como vocês veem, eu estou aqui numa vista maravilhosa atrás de mim, bombinhas, eu acho que é. Na verdade, não, estou em home office, mas coloquei a imagem para dar uma inspirada. Enfim, vamos falar hoje de responsabilidade patrimonial, encerrando a nossa matéria da primeira prova, tá? Ainda hoje, eu vou mandar um e-mail para vocês de como é que vai ser essa primeira prova, como eu falei, a cobrança maior vai ser referente ao que a gente iniciou vendo em sala, né, até a ação rescisória. E aí, uma cobrança menor, né, em menor escala, referente à liquidação de sentença e responsabilidade patrimonial, mas ainda assim vai ser cobrado, né? Sure. Bom, a gente viu que a sentença, uma vez que ela transita em julgado, ela se torna imutável, indiscutível, e ela é um documento que tem força de execução, ou seja, ela é apta, se ela for líquida, né, a gente já viu, ela é apta a iniciar a execução, ou seja, a forçar o cumprimento daquilo que foi definido na sentença, daquela obrigação a que o réu foi condenado. Se a sentença não for líquida, a gente já viu que antes de iniciar, então, a execução, o cumprimento de sentença, a gente precisa liquidar, que é o quê? Chegar ao valor, quantificar a obrigação ou então qualificar a obrigação. Então, se está liquidado, né, se a sentença já saiu líquida ou se já passou pela liquidação, aí a gente já vai direto para a execução. Que quando ela vem a execução de uma sentença, a gente chama de cumprimento de sentença, mas é a fase de execução, tá? Agora, quando a gente entra na fase de execução, a gente vai forçar o pagamento da dívida. E aí, via de regra, a gente sabe que quem deve é o devedor. Mas não é sempre assim. E aí é isso que a gente vai ver na responsabilidade patrimonial. O que significa responsabilidade patrimonial? Responsabilidade pelo patrimônio, ou seja, quem é que vai pagar a conta? Via de regra, a gente sabe que quem deve, né? Quem deve é quem paga. Porém, nem sempre somente quem deve é quem paga. Às vezes tem uma outra pessoa que não é o devedor original, mas vai ser também responsável por pagar aquela dívida que foi instituída naquela sentença, aquela obrigação que foi reconhecida naquela sentença. Então, por isso que a gente vai ter a figura do devedor e do responsável. O devedor, claro, é aquele que está na relação jurídica que foi condenado a pagar aquela obrigação, né? E aí vai ser de pagar quantia, de entregar coisa, fazer ou não fazer, mas é a pessoa que foi condenada na sentença. Porém, dependendo da obrigação que a gente falar, ou do bem que for servir para pagar essa obrigação, a gente vai ter também uma terceira pessoa, que não é o devedor original, mas que vai pagar por isso. Vocês conseguem imaginar uma figura que funcione nesse sentido? Fiador é o principal exemplo. A gente vai ver que tem vários outros, né? Mas o fiador é o principal exemplo. É um cara que não é o devedor original, mas ele assume a dívida. Então, no caso, se o devedor original não puder pagar aquela obrigação que ele foi responsabilizado na sentença, é o fiador que vai arcar com isso, né? Então, o fiador, ele é um terceiro que não é devedor, mas é responsável. Então, fica bem importante vocês identificarem que nem sempre o responsável por pagar a dívida vai ser o devedor. Então, é diferente a gente falar em devedor e responsável. O devedor, ele é sempre responsável, mas o responsável nem sempre vai ser o devedor, tá? Às vezes ele é um terceiro que assumiu a dívida, que não era dele, mas acabou assumindo e vai ter que pagar, tá?
Quando a gente fala de quem é que vai pagar, vocês podem ver que a gente foi lá para o artigo 789 do Código, a gente foi lá para frente. Por quê? Em processo civil 4, vocês vão ver o processo autônomo de execução. Existem duas formas de executar, tá? A gente vai ver isso melhor na próxima matéria, mas por quê? Porque existem documentos extrajudiciais que têm força de execução da mesma forma que uma sentença. Por exemplo, um cheque, uma nota promissória, um contrato reconhecido em cartório. Tem vários documentos que, por si só, já tem força de execução. Então, não precisa ter um processo que culmina numa sentença para, então, executar. Eles, por si só, de acordo com o código, já são dotados de caráter executório. Agora, quando a gente tem um processo de conhecimento que culmina numa sentença, e essa sentença que tem força de execução, aí a gente fala em cumprimento de sentença. Por quê? Porque a execução é só uma fase seguinte do processo. Quando a gente fala desses documentos extrajudiciais que têm força de execução, a gente fala de um processo autônomo de execução. Porque tu tinha um documento que era extrajudicial e tu entrou na justiça só para executar. Aqui, não. A gente teve toda uma instrução judicial e aí a fase seguinte é forçar o cumprimento dessa sentença, né? Então, por isso que a gente vai ter cumprimento de sentença e processo de execução. O cumprimento de sentença se refere à execução da sentença, como o próprio nome fala, e o processo de execução se refere à execução de um título, de um documento extrajudicial, tá? Que tem a mesma força da sentença. No processo civil 2, a gente só vê a execução da sentença. Porém, quando a gente fala da execução em si, quem é que vai pagar, como é que vai ser pago, se é valor, se é penhora, quando a gente fala em quem é que vai pagar a responsabilidade patrimonial, ela é igual, tanto para um cumprimento de sentença, quanto para uma execução de um documento extrajudicial. É o mesmo. Da mesma forma que a questão de penhora também vai ser igual. A gente vai ver a penhora aqui e vocês vão ver que também são os artigos lá da frente do código. Porque a penhora, ela vai ser da mesma forma. Aqui para a fase de cumprimento de uma sentença, quanto para a fase de um processo de execução. O que vai mudar são alguns prazos, a questão de citação ou intimação, mas isso não precisa se preocupar agora. Mas só então para explicar o porquê que a gente deu um pulo e foi lá para o artigo 700 e lá vai coisa. O artigo 789, então, ele vai dizer justamente isso, que o devedor vai responder com os seus bens o cumprimento daquela obrigação que foi reconhecida na sentença. E aí, o que o artigo fala? Algo muito interessante, ele fala que o devedor vai responder com seus bens presentes e futuros, ou seja, vai servir para cumprir, para pagar essa minha dívida, tanto o que eu tenho em meu nome hoje, mas o que eu posso vir a ter. Como, por exemplo, digamos que eu sou devedor num processo e vai ser iniciada a fase do cumprimento de sentença. Mas eu tô lá rolada no inventário. Eu sou herdeira lá no inventário e vai vir uma boa grana para mim de herança. Não veio ainda, porque não finalizou o inventário ainda, mas vai ou não vai vir? Vai. Então, são bens futuros, mas que eu vou receber uma parte. Dá para usar essa parte que eu vou receber para pagar a minha obrigação aqui? Dá. Da mesma forma, se eu tenho esse processo que eu sou ré, mas eu tenho outro processo em que eu sou autor e que eu ganhei uma grana. Opa, eu ganhei uma grana aqui, mas eu sou devedor aqui. Aquele cara que é meu credor, ele pode pegar aquele valor que eu vou ganhar naquele processo? Pode. Então, por isso que o código fala, tu vai pagar a obrigação com teus bens presentes e futuros. O código não fala em bens pretéritos, ou seja, bens que eram teus e não são mais, mas também vale para este caso, tá? Também os bens que tu tinha e se desfez podem servir para o cumprimento da dívida. Tá, mas como assim? Se for
caracterizada uma fraude contra credores ou uma fraude à execução. Já vamos chegar lá e entender o que é isso, tá? Mas, então, eu respondo com, via de regra, bens que eu tenho, aqueles que eu vou vir a ter, que eu tenho expectativa, né, de direito, e, dependendo do caso, se houver fraude, aqueles que eram meus e eu me desfiz, tá? O artigo 789, vamos abrir aqui para vocês verem, ó. O devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições em lei. Beleza. Aí, os 790 vão dizer quem são os responsáveis. Ou seja, além do devedor, quem são as pessoas que podem se ferrar junto e ter que pagar a conta. Aqui é um exemplo que eu vou passar depois. Quem são? Isso que eu falei para vocês, que devedor é diferente de responsável, tá? Então, a gente vai ter como responsável, vamos olhar aqui, o sucessor, ou seja, o herdeiro. Então, se o falecido era o devedor, o herdeiro pode ficar como responsável. O sócio, relativo a dívidas de sociedade, então de empresa. Aquele que retém coisa do devedor, né? Vai perder o que ele tem nas mãos, porque é do devedor. O cônjuge ou companheiro também pode se ferrar quando for um bem comum. Já vou explicar os casos. E ainda os casos de fraude. Beleza? Vamos ver um a um agora. Então, o 790 vai dizer, então, quem são os responsáveis. Lembrem, então, primeira coisa super importante. Nem sempre o responsável é o devedor original, tá? Nem sempre. Agora, algo que o 786 e o 788 vão dizer, antes da gente iniciar, vocês têm que prestar bem atenção. É o seguinte, a gente só inicia a fase de execução para forçar o cumprimento da sentença. O que significa isso? Quer dizer, então, que o devedor, o réu, ele foi condenado a cumprir uma obrigação e não o fez voluntariamente. Depois que ele foi condenado, transitou em julgado, ele vai ter um prazo para cumprir voluntariamente aquela obrigação. A partir do momento que ele não cumpre voluntariamente, é que aí a gente inicia a execução. E aí a gente vai ver a questão da responsabilidade patrimonial. Então, pressupõe a execução, a fase de execução, ela pressupõe o não cumprimento voluntário daquela obrigação que foi reconhecida na sentença. Porque se eu fui condenada a pagar uma dívida e antes de qualquer coisa, transitou em julgado, eu já fui lá e paguei, precisa iniciar um cumprimento de sentença? Não. Por quê? Porque foi satisfeita a obrigação. Tá? Então, tenham em mente que iniciar um cumprimento de sentença pressupõe o não cumprimento voluntário da obrigação. Porque aí, a partir do momento em que não teve cumprimento voluntário, aí a gente vai analisar quem é o devedor e se tem outros responsáveis por cumprir essa obrigação, tá? Não tendo cumprimento voluntário, beleza, a gente inicia a execução e a gente vai ver quem é que vai pagar por isso, tá? Outra coisa, quando a gente fala em um contrato bilateral, o que é um contrato bilateral? Em que ambas as partes têm direitos e deveres. Ambas as partes vão ter uma prestação, mas vão receber uma contraprestação, uma via de mão dupla, tá? Eu tenho um ônus, mas tenho um bônus, tá? Ou seja, ambas as partes têm que prestar alguma coisa para ganhar em volta. Quando a gente tiver um inadimplemento, ou seja, um não cumprimento num contrato desses, em que ambas as partes têm direitos e deveres, eu não sou obrigado a cumprir a minha parte, eu não posso ser executado a cumprir a minha parte se a outra parte não cumpriu a dela. Como assim?
Digamos, por exemplo, esse exemplo que eu coloquei aqui, ó. Eu vou vender um carro, tá? E aí a gente colocou no contrato que eu entregaria o carro no dia que ela me pagasse. Ela pode exigir que eu entregue o carro antes de pagar? Se eu estabeleci que ia ser ao mesmo tempo, entregar o carro e receber o dinheiro? Antes dela me pagar, ela pode exigir, forçar uma execução para que eu entregue o carro? Não. Por quê? Porque depende dos dois lados. Então, o que o código diz? Quando depende dos dois lados, eu não posso forçar o cumprimento do teu lado se eu não cumprir o meu ainda. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, eu só poderia forçar uma execução se eu tivesse pago e tu não tivesse me entregue o carro. Ou se eu tivesse entregue o carro e a pessoa não tivesse me pago. Porque aí uma parte cumpriu a sua e a outra não cumpriu de volta. Aí eu posso forçar e exigir o cumprimento da obrigação. Mas se eu não cumprir com a minha parte, eu não posso exigir a do outro, tá? Então, cuidado quando for contrato bilateral, tá? Eu só posso forçar a execução se eu já cumpri a minha parte e a outra pessoa não cumpriu a dela, tá bom? Agora, se eu quiser me livrar dessa obrigação, aí sim eu vou lá, pago a minha parte e depois entro com uma ação para exigir o cumprimento da parte da outra pessoa, tá? Mas é uma forma de defesa numa execução eu dizer isso, se eu quiser, tá? Que, ó, fulano não fez a parte dela, então eu não sou obrigada a pagar a minha ainda. Basicamente isso, tá? Agora, quais são os tipos de responsabilidade? A gente viu que a gente vai ter a figura do devedor e do responsável, né? Então, a gente vai falar em responsabilidade primária quando a gente vai executar a obrigação sobre os bens do próprio devedor. Aí é primária, porque eu estou cobrando efetivamente do titular daquela dívida, do devedor originário. E a gente fala de responsabilidade subsidiária, secundária, quando eu vou cobrar a dívida do responsável, ou seja, daquele terceiro que não é o devedor original. Tá? Que aí a gente já viu que vai ter sócio, herdeiro, cônjuge, terceiro, possuidor e por aí vai. Tá? Quando a gente fala na responsabilidade secundária, em que eu vou cobrar de um terceiro, a responsabilidade ela vai ser concomitante. Como assim? Beleza, recai sobre um terceiro que não é devedor, mas eu vou cobrar ao mesmo tempo do devedor e do responsável. Então, por exemplo, o caso do fiador. Eu vou cobrar a dívida do devedor. Se ele não tiver, eu vou cobrar do fiador, mas eu não vou cobrar só do fiador, eu vou cobrar dos dois juntos ao mesmo tempo. Concomitante por isso, eu cobro do devedor e do responsável ao mesmo tempo, tá? Então, como eu falei para vocês, responde bens presentes e futuros, mas também os pretéritos, tá? Se for um caso de fraude, que eu vou explicar mais adiante. Inclusive, bens que estão em poder de terceiros. Então, digamos que eu tenho um imóvel que eu estou alugando. Se for o único bem que tiver para pagar a dívida, ó, independente da pessoa que está alugando, ela vai se ferrar. Ela vai ser, querendo ou não, responsável. Não porque ela vai assumir dívida, mas porque ela vai ter um prejuízo, porque ela vai deixar de alugar o que ela estava alugando, por causa do devedor. Tá? Agora, a gente tem que ficar bem atento à figura do detentor. O que é o detentor? É aquela pessoa que ela não é o devedor, tá? Mas ela está em posse de algum bem do devedor. Só que ela não é locatário, ela não é um depositário, ela não tem nenhum direito sobre aquele bem do devedor. Ela está simplesmente cuidando do bem. É o exemplo do caseiro, tá? Um caseiro que mora lá no meu sítio para cuidar. O caseiro, ele está lá simplesmente para resguardar aquela propriedade. Ele não tem nenhum direito sobre aquele bem, sobre aquela propriedade. Ele simplesmente está lá para cuidar, mas ele não tem nenhum direito de propriedade, de posse
sobre aquilo, ele é um mero detentor, ele tem uma posse precária. Por quê? Porque ele não tem nenhum direito sobre aquilo. Então, pode ter uma casinha lá em cima que ele fica, mas não é dele. Ele não aluga, ele não é depositário, não é uma troca. Não, ele é um mero detentor. Quando a gente fala em mero detentor, o detentor, ele não é responsável, tá? Então, cuidado. Quando a gente fala em um terceiro que tem direitos sobre o bem do devedor, ele pode ser, sim, responsável também pelo pagamento da dívida, se a dívida for aquele bem. Agora, quando a gente fala de um mero detentor, que ele não tem direito nenhum sobre o bem, o detentor não vai ser jamais responsável junto com o devedor para pagar alguma dívida, certo? Por isso que o 799 diz, o terceiro possuidor deve ter seus direitos respeitados, tá? O detentor, como ele não tem direito nenhum sobre o bem, ele não vai ser responsabilizado no pagamento da dívida, certo? Agora, passando aos casos específicos de quem é que vai responder junto com o devedor. Primeiro de tudo, um dos casos mais comuns é o cônjuge, né? Quando a gente tem um regime de comunhão de bens, em que a gente tem um patrimônio em comum, ou mesmo não sendo caso de patrimônio comum, quando eu me beneficio do bem do meu cônjuge, ou quando é um bem indivisível. Então, quando a gente mora numa casa, a casa é patrimônio comum. A casa vai ser penhorada por alguma dívida. Vai ou não vai mexer na parte do cônjuge também? Vai. Então, digamos que eu sou casada, tenho uma casa, e aí vai ser penhorada a casa para pagar uma dívida que eu tenho justamente referente à habitação. Tá? A dívida é minha. Quem instituiu a dívida, o contrato lá com o banco foi eu. Mas vai ou não vai interferir no meu cônjuge, que também tem metade da casa sobre a propriedade dele? Sim. Nesse caso, ele não é devedor, mas é responsável. Da mesma forma, vai ser se a casa é inteiramente minha, a casa já era minha antes da gente casar, então não é dele, mas ele mora comigo. Então, é um bem que não é patrimônio comum, mas ele se aproveita, não se aproveita porque ele mora junto. Neste caso, ele vai ou não vai ser afetado por isso? Vai. Então, ele vai ser também responsável, mesmo não sendo devedor, tá? Nesses casos em que o cônjuge, ou por ser parte do patrimônio, ou por ele se aproveitar do que não era dele, por ser cônjuge, de alguma forma, se ele for afetado, o que o código diz? Isso não vai impedir uma execução, não vai. Mas ele vai ser intimado antes de dar ruim. E aí, se ele tinha um bem em patrimônio comum, ele vai simplesmente entrar com uma defesa, que se chama embargos à execução. Se ele não tinha bem comum com outro cônjuge, mas se aproveitava, né, do bem, nesse caso da casa ser só de um, mas ele morava, ele entra com embargos de terceiro, mas isso vocês vão ver em recurso, mas de qualquer forma o cônjuge que for afetado, ele vai ser intimado. Então, ele não vai deixar de ser prejudicado, mas ele vai ser intimado antes. Uma questão de respeito ao cônjuge. Vai modificar alguma coisa? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da tua defesa e do caso concreto. Mas o cônjuge pode sim ser afetado e a única proteção da lei que ele vai ter é o fato de ser intimado dessa execução. Só isso. E atentem-se que isso vale também para a questão da união estável. Então, mesmo que você não seja casado lá no cartório, certidão, bonitinho, se está em união estável, vai ser a mesma coisa. E aí, lembre que a união estável considera como se fosse uma comunhão parcial de bens, tá? Então, casos em que o cônjuge vai ser responsável também pelo cumprimento da obrigação, ou seja, vai sofrer no bolso, mas não é necessariamente o devedor.
se ele divide, se ele é dono de metade daquele bem, junto com o devedor, ele, querendo ou não, vai ser um devedor também. Por isso que aí ele entra com uma defesa na própria execução. Se ele não tinha patrimônio em comum, mas se aproveitava do bem do outro, do cônjuge, ele também pode ter uma defesa, mas aí uma defesa sem ser dono, né? Que é o embargo de terceiro que se chama. Mas, de qualquer forma, sendo o cônjuge prejudicado no cumprimento daquela obrigação da sentença, ele vai sim ser considerado responsável também, e a única proteção que ele vai ter é uma intimação para se defender, tá? Seguindo, a gente tem ainda a questão da responsabilidade do sócio, quando a gente fala, então, de sociedade, de empresa. E aí vai fazer diferença se a gente tem uma sociedade em comum ou uma sociedade regularmente constituída. Para quem não teve direito empresarial ainda, qual é a diferença? Sociedade em comum, também chamada de fato ou sociedade irregular, é quando eu tenho uma sociedade que não está registrada na junta comercial. Então, eu tenho uma oficina ali mecânica junto com outro, mas não consta em nenhuma junta comercial o registro dessa sociedade. Aí é uma sociedade comum, sociedade de fato ou irregular, que não tem registro, tá? E quando eu tenho uma sociedade em que eu vou lá, registro na junta, crio um CNPJ bonitinho, eu digo que eu tenho uma sociedade regularmente constituída. Claro que se eu tenho uma sociedade bonitinha, devidamente registrada, eu vou ter uma proteção maior da lei. Porque o que acontece? Se for contraída uma dívida pela sociedade, e ela for uma sociedade irregular, que não tem registro, todos os sócios vão responder ao mesmo tempo e de forma ilimitada. Então, por mais que seja uma conta da sociedade, vai ser cobrado 2 sócios, sem limite e sem qualquer proteção, tá? De todos ao mesmo tempo. Então, digamos que eu e João temos uma oficina, a gente não tem registro nada, a gente só toca ela junto. E aí, a gente, em nome da oficina, fez o pedido de algumas peças para uma fornecedora. A fornecedora entregou as peças, a gente não pagou. A fornecedora vai processar. Aí a fornecedora vê que a gente não tem CNPJ. Ela entra com o processo contra a oficina, né, que vai ter um nome fantasia, mas também contra eu e João. E eu e João, mesmo não sendo uma dívida particular nossa, e sim da sociedade, da empresa, eu e João, por não termos o registro, vamos responder na própria pele, no próprio bolso, e não no bolso da empresa, sobre essa dívida, tá? Agora, se a gente tem uma sociedade bonitinha, com CNPJ, ela tem, vocês sabem disso, uma personalidade jurídica própria. Sendo assim, é a sociedade, é a empresa quem vai responder, não os sócios, tá? Quando a gente vai contrair uma dívida em nome da empresa, da pessoa jurídica, a devedora é ela, não os sócios. Então, a fornecedora que não recebeu o pagamento, ela vai entrar, aí sim, contra a empresa, CNPJ tal, para cobrar aquela dívida. E aí vão ser verificados, vai ser paga a dívida com os bens da empresa. Porém, se neste caso de tendo um CNPJ for verificado abuso ou fraude por parte dos sócios, somente nesse caso de haver abuso ou fraude por parte dos sócios, é que a gente vai ultrapassar o CNPJ da empresa e vai buscar pagar essa dívida, aí sim, dos sócios. Então, vejam que se eu tenho uma empresa registrada com CNPJ, ela é uma barreira. Quem vai pagar é ela. Os bens da empresa que vão ser usados para cumprir aquela obrigação. Somente em caso de abuso ou fraude por parte dos sócios é que a gente fura essa barreira
e busca pagar a dívida da empresa no patrimônio dos sócios, que aí é o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Porque aí, por exemplo, digamos que a empresa é baita devedora, só que ela tem vários bens ali dentro. E aí eu coloco todos os bens em nome dos sócios. E aí a empresa fica como se não tivesse nada. Aí a fornecedora vai lá, entra com o processo cobrando da empresa e verifica que a empresa não tem bem nenhum. Ah, mas verifiquei que todos os bens da empresa estão no nome dos sócios, ou seja, eles fizeram uma fraude. São bens da empresa, mas eles colocam no nome deles. Aí, comprovada a fraude, eu ultrapasso a barreira da empresa e vou cobrar direto dos sócios, tá? Então, se a gente tem um CNPJ formado, vejam que a gente tem uma maior proteção. Se eu não tenho um CNPJ, um registro, os sócios já estão ali na cara e na coragem respondendo pela dívida, de forma solidária, ou seja, os dois ao mesmo tempo, e de forma ilimitada, sem proteção nenhuma, tá? Se eu tiver um CNPJ, aí já é outra história, a proteção é maior. Beleza? Agora, quando a gente fala de fiador, muitos de vocês já ouviram falar nessa figura, muito provavelmente vocês já foram ou já tiveram alguém que fiasse algo para vocês, ou conhecem, né? Eu conheço vários casos. O fiador é aquela pessoa que não tem nada, nenhum vínculo, nem de sociedade, nem de casamento, nem de parentesco. Ele não tem um vínculo normal que explicaria a relação dele com aquela obrigação. Porém, ele, de bom coração, se coloca como responsável pela dívida, caso o devedor não pague. Este é o fiador. É aquela boa pessoa, às vezes boa demais. Só que o que acontece? O fiador, o código dá uma proteção para ele automática, que é o que se chama de benefício de ordem. O que significa isso? Quando eu tenho uma dívida, tá? Eu fiz lá um contrato de empréstimo com o banco, tá? Eu, Maria. Coloquei João como meu fiador, ou seja, se eu não cumprir mais aquele contrato, o banco vai cobrar de mim. Se eu não conseguir pagar, o banco vai cobrar de João, e João vai ser obrigado a pagar. Mas a questão é, primeiro o banco me executa. Se eu não tiver bens, ou se os meus bens não forem suficientes para pagar a dívida, aí o banco vai cobrar do fiador. Então, ele não vai direto cobrar na cara do fiador. Ele primeiro tenta me executar. Se a minha execução não der ou não for suficiente, aí ele executa o fiador. Então, isso que se chama benefício de ordem. O fiador, ele não vai ser o primeiro a ser cobrado. Ele é responsável, mas não é o devedor. Então, ele não é o primeiro a ser cobrado. Porém, tem casos em que o fiador é bom demais e aí, por causa disso, ele se ferra. Quando ele expressamente renuncia ao benefício de ordem. Então, eu vou lá, vou concordar em ser fiadora do fulano, beleza. Se a gente não fala nada, o código me prevê o benefício de ordem. Então, se a fulana não pagar a dívida, primeiro executa ela, depois é que me executa. Então, digamos que seja uma dívida de 100 mil, tá? Aí vão executar a fulana só tinha 30 mil. O restante eles vão executar do fiador, de mim, 70. Agora, se a gente colocar expressamente que o fiador renuncia ao benefício de ordem, aí ele está ferrado. Aí é completamente lícito, ele pode renunciar, é um direito dele. Mas se ele renuncia expressamente ao benefício de ordem, ele está dizendo que se o devedor não pagar, tu vem direto cobrar de mim. Ou seja, se o devedor não pagar, nem se incomode cobrando dele. Cobra direto e primeiro já do fiador. Então, via de regra,
o fiador ele tem uma responsabilidade subsidiária, porque tu só vai cobrar do fiador se o devedor não pagar ou não tiver o suficiente. Porém, se o fiador expressamente renunciar ao benefício de ordem, que é esse de primeiro o devedor, depois ele, se ele renunciar expressamente, aí ele está ferrado, porque aí é ele que vai ser cobrado primeiro, quando não houver o pagamento. Tá? Então, o fiador aí não é devedor, mas é responsável. Via de regra, tem o benefício de ordem. Ele nunca vai ser o primeiro a ser cobrado. Mas, se ele renunciar expressamente esse benefício de ordem, aí ele está dizendo que, se o cara, o devedor original, não pagar, pode cobrar direto dele mesmo. Tá? Aí é onde eu digo que é ser bobo. Já não é nem ser bom, é ser bobo. Mas acontece, tá? Depois a gente fala da responsabilidade do espólio, dos herdeiros, do sucessor. O que acontece? Quando aqui é o falecido que tinha a dívida, que estava sendo cobrado. E aí ele morre. Quando a pessoa morre, os bens dela vão para os herdeiros, mas não somente os bens, também as dívidas. Ah, mas o herdeiro vai assumir a dívida do falecido? Não necessariamente. O espólio é que vai assumir a dívida do falecido. O que é isso? Quando a pessoa morre, a gente junta num monte tudo que ela tem, todos os bens que ela tem, tá? A gente contabiliza quem são os herdeiros, e aí qual é a ordem, né, de recebimento da partilha, e a gente vê tudo que tem de bens. Antes da gente iniciar a partilha, a gente vai lá e vê o que aquela pessoa deixou de dívidas. Ah, deixou tal, tal e tal dívida. A gente pega aquele monte dos bens que ela deixou e primeiro paga as dívidas. Com o que sobrar, se sobrar, aí partilha entre os herdeiros, tá? Então, primeiro a gente paga a dívida. Então, não é o herdeiro que vai pagar a dívida do falecido, não. É o espólio, tá? É os bens juntos do falecido que antes de qualquer partilha vão pagar a dívida. Só vai ser partilhado o que sobrar, depois da dívida, se sobrar, tá? Agora, se com os bens pagou, mas ainda faltou dinheiro, aí cada herdeiro vai poder ser cobrado relativo ao que ele ganhou na medida do seu quinhão. O que é quinhão? A sua cota parte. Digamos que o que acontece? Quando a gente entra com o inventário, tem um prazo para que todos os credores se habilitem ali e digam, ó, eu sou credor desse cara que morreu. Então, antes de vocês partilhar, tem que pagar aqui. Só que pode ser que determinado credor não saiba que tem um inventário em aberto. Ele não saiba que tem uma herança para ser dividida. E pode ser que ele fique sabendo só depois que já partilhou. Ah, ele vai perder o direito de cobrança? Não. Ele vai cobrar, só que como já houve partilha, ele vai cobrar de todos os herdeiros, mas ele só vai poder cobrar de todos os herdeiros o que cada um recebeu de herança. Ou seja, ele não vai poder cobrar na esfera pessoal de cada um dos herdeiros, nos bens pessoais. Ele só vai cobrar na cota de herança que cada um recebeu, tá? No sentido de que, eu recebi 10 mil de herança. O cara tinha uma dívida, o falecido, de 30 mil. O credor só pode cobrar de mim o máximo de 10 mil, que foi o que eu recebi de herança, tá?